Irmãos, a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Hoje eu me apresento neste púlpito com um temor santo e uma responsabilidade que pesa no meu peito. Vocês sabem que não sou dado ao sensacionalismo, nem gosto de trazer mensagens que gerem ansiedade sem propósito, mas o Senhor me entregou um testemunho, uma visão dada a uma irmã da nossa fé que eu não posso nem devo ignorar. Enquanto orava por esta mensagem, o Espírito Santo me confirmava uma e outra vez: advirta o meu povo, não para que tenham medo, mas para que não sejam pegos de surpresa. Antes de entrar nos detalhes do que esta serva viu, sinto uma urgência de levantar um muro de oração pelos seus lares. Sei que muitos estão travando batalhas econômicas neste exato momento. Por isso quero que você faça algo profético aí nos comentários. Escreva o seu nome e o seu país. Faça isso agora mesmo. Não é um simples comentário, é um ato de fé. Eu vou orar por cada nome e cada nação para que, quando o mundo tremer, a sua casa permaneça firme debaixo da cobertura de Jeová, nosso provedor. Escreva com fé enquanto me escuta. O testemunho vem de uma mulher de Deus que tem um dom muito particular. Ela é especialista em artes culinárias, ama cozinhar, ama servir, e a sua maior alegria é ver as pessoas satisfeitas ao redor de uma mesa. Mas Deus usou essa paixão dela para mostrar uma realidade que está se aproximando. Ela me contou que, em um sonho, Deus a colocou em um cenário muito familiar. Ela viu mesas longas, repletas de comida. Havia abundância, havia risos, havia pratos servidos generosamente. Era uma imagem do que vivemos hoje, a normalidade de ir até a geladeira e encontrar o que queremos. Mas de repente, irmãos, a cena mudou violentamente, como se alguém tivesse apagado a luz de um cômodo e acendido uma luz de emergência. Num piscar de olhos, a abundância se desvaneceu. As mesas que antes transbordavam agora estavam quase vazias. Os pratos já não tinham porções generosas, mas sim rações mínimas, medidas com exatidão. No sonho, ela tentava fazer o que sempre faz, servir mais. Seu coração doía ao ver a fome nos olhos das pessoas. Ela tentou colocar um pouco mais de comida em um prato, mas sentiu uma mão invisível, uma autoridade rígida que lhe proibiu. Havia uma regra nova: ninguém recebe mais do que o permitido. Ela via as pessoas se aproximando com seus pratos, com o olhar cheio de necessidade, pedindo só um pouco mais para saciar a fome. E ela, com toda a dor da sua alma, tinha que dizer que não, não porque não quisesse, mas porque os recursos tinham acabado. A impotência que sentiu foi tão real que ela acordou chorando. E foi ali, na quietude do seu quarto, que o Espírito Santo falou com uma clareza que deve sacudir a todos nós. Ele disse: isso não é apenas um sonho, é um aviso. Vem um tempo de escassez sobre a terra. O Senhor mostrou a ela que estamos à beira de uma mudança de ciclo. Aquilo que hoje consideramos normal, a disponibilidade imediata de alimentos, a estabilidade, o ter de sobra, está prestes a ser desafiado. Deus lhe disse que entraremos em um período em que a humanidade terá que aprender a viver com o mínimo e que aqueles que não entenderem os tempos sofrerão desnecessariamente. Irmãos, isto é a antesala do que a Bíblia chama de tempos difíceis. E Deus, em sua misericórdia, está nos tocando no ombro antes que chegue a noite. Quando essa irmã acordou da visão, com o coração acelerado e a sensação de impotência ainda em suas mãos, fez o que todo crente maduro deve fazer. Ela foi à palavra, e foi ali que o Espírito Santo iluminou seus olhos com uma história que ouvimos desde crianças, mas que hoje ganha uma atualidade ao mesmo tempo aterradora e gloriosa. Deus a levou a Gênesis capítulo 41, a história de José e o sonho do faraó. Irmãos, Deus não muda. Sua maneira de operar é a mesma ontem, hoje e para sempre. Naquele tempo Deus mostrou ao faraó 7 vacas gordas e formosas que saíam do rio, seguidas por 7 vacas magras, ossudas e de aspecto terrível. E o mais impactante do sonho não foi ver as vacas, mas ver o que elas fizeram.
As vacas magras comeram as gordas, mas continuavam igualmente magras. O Senhor revelou à nossa irmã que estamos vivendo exatamente esse momento profético. Passamos por anos de vacas gordas. Pensem nisso. Temos acesso à tecnologia, à comida de qualquer parte do mundo, a comodidades que nossos avós jamais sonharam. Mas o Senhor lhe disse: o tempo das vacas magras está se aproximando, e será uma escassez tão severa que devorará a lembrança da abundância. Essa frase sacudiu o meu espírito. A escassez que vem será de tal modo que as pessoas esquecerão como era ter de sobra. No sonho da irmã, quando ela já não podia servir mais comida, não era por falta de amor, era por falta de recursos. E é aqui que preciso que entendam o coração de Deus. Muitos podem ouvir isso e pensar: por que Deus permitiria isso? Ele quer nos castigar? Não, igreja. Pelo contrário, a razão pela qual Deus deu esse sonho ao faraó, e a razão pela qual ele está nos dando este aviso hoje, é por misericórdia. Deus sabia que a fome viria e queria que o seu povo estivesse preparado. José não interpretou o sonho para que o Egito se sentasse a chorar. Ele interpretou para estabelecer uma estratégia. Deus disse a esta serva: eu aviso antes para proteger, não para assustar. Se José não tivesse armazenado o grão durante os anos bons, o povo de Deus teria perecido junto com o mundo. Mas porque houve um homem com ouvido espiritual, houve provisão em meio à morte. Irmãos, a mensagem é clara. O ciclo está mudando. Estamos saindo da temporada de gasto despreocupado e entrando na temporada de administração sábia. Deus está dizendo: aproveitem agora que ainda há grão nos celeiros. Aproveitem agora que ainda há remédio na farmácia. Não esperem as notícias anunciarem, porque quando saírem nas notícias, já será tarde. O Senhor mostrou que aqueles que se preparam em obediência não sofrerão o desespero do mundo. Enquanto lá fora haverá briga por 1 quilograma de arroz, na casa do justo haverá paz e provisão. Mas essa provisão não cairá do céu magicamente se não fizermos a nossa parte terrena. A fé de José não foi sentar-se e esperar. A fé dele foi construir celeiros e enchê-los. E essa é a instrução que o Espírito Santo está nos dando hoje. É tempo de transformar a sua casa em um celeiro de Deus. Estão prontos para ouvir como fazer isso? Irmãos, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Quando ele disse a Noé para construir a arca, deu as medidas exatas, e nessa visão que nossa irmã recebeu, o Senhor não apenas lhe mostrou o problema, mas deu a instrução precisa de como preparar a casa. E quero que me escutem com atenção, porque às vezes somos muito espirituais para orar, mas muito negligentes para administrar. E, no tempo que vem, a administração será a sua maior arma de guerra. O Senhor mostrou que durante esse período de vacas magras haverá interrupções às quais não estamos acostumados. Ele lhe mostrou prateleiras de supermercados que hoje estão cheias ficando vazias por semanas inteiras. Produtos básicos que damos por certo arroz, óleo, grãos simplesmente não chegarão. E ele a advertiu sobre algo muito específico em relação à energia elétrica. Ela viu apagões, falhas nos sistemas. Por isso, a instrução do céu foi clara. Não confiem na geladeira. Deus disse: diga ao meu povo que armazene o que não morre quando a luz acaba. Irmãos, isso é sabedoria prática. Se a sua estratégia de alimentação depende 100% da eletricidade, você está vulnerável. A irmã viu que as famílias sábias começavam a encher suas despensas, não com manjares, mas com alimentos de resistência. Arroz, feijão, lentilha, massa, conservas, mel, sal, alimentos que podem durar meses ou anos sem necessidade de refrigeração. Deus dizia: a simplicidade será a sua aliada. Talvez não sejam as refeições mais luxuosas, mas serão as que manterão seus filhos fortes quando o sistema falhar. E quero fazer aqui uma distinção muito importante, porque sei o que o inimigo tenta sussurrar. Alguns dirão: pastor, isso não é falta de fé? Não deveríamos confiar que Deus enviará corvos como a Elias? Escute bem, Deus envia corvos quando não há outra opção,
mas Deus usa José quando já te avisou com antecedência. Fé não é negligência. A Bíblia diz em Provérbios 22, 3: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Preparar a despensa hoje não é um ato de medo, é um ato de obediência. É dizer a Deus: eu creio em ti. Creio no teu aviso e valorizo a família que me deste o suficiente para protegê-la. Imaginem a paz que vocês sentirão se chegar um momento de crise ou desabastecimento e vocês puderem fechar a porta da sua casa sabendo que têm o necessário para sobreviver. Essa paz não tem preço. Deus mostrou que aqueles que agirem agora, enquanto ainda há produtos nas prateleiras e os preços, embora altos, ainda são pagáveis, terão uma vantagem sobrenatural. Não espere ver a notícia da escassez para correr ao mercado, porque nesse momento você estará competindo com o desespero das multidões. Haja agora, em silêncio, com ordem. Pouco a pouco, saco a saco, lata a lata, você está construindo o seu celeiro, e Deus está abençoando essa prudência. Mas a preparação não termina na cozinha. Há outra área crítica que o Senhor mostrou e que pode ser a diferença entre a vida e a morte, porque a visão não parou na comida. Irmãos, o Senhor levou essa serva a ver outro cenário que, como pastor, me preocupa profundamente, porque toca à saúde dos nossos idosos e das nossas crianças. Deus lhe mostrou farmácias com prateleiras vazias. Mostrou a angústia de pais procurando um simples xarope para febre ou um antibiótico básico e não o encontrando em lugar nenhum. O Senhor lhe disse claramente: o remédio dos homens também irá escassear. E aqui, eu preciso que vocês sejam muito sábios. Se vocês ou alguém na sua casa depende de um medicamento para pressão, para diabetes, para o coração, não esperem acabar o último comprimido para buscar o próximo. Deus está nos instruindo a ter reservas, a ter um kit de primeiros socorros preparado com o básico, álcool, analgésicos, ataduras. Isso não é falta de fé na cura divina, é prudência diante de um sistema que está em colapso. No entanto, o mais belo que Deus lhe mostrou não foi a falta de remédios, mas a solução que ele já deixou plantada na criação. O Espírito Santo lhe falou sobre a importância de voltar à terra. Disse que aqueles que aprenderem a cultivar, ainda que seja em um pequeno espaço, terão uma vantagem sobrenatural. Talvez você me diga: pastor, eu moro em um apartamento, não tenho terras. Mas Deus lhe mostrou vasos nas varandas, pequenos hortos nas janelas. Não se trata de ter 1 hectare, trata-se de ter a obediência de colocar uma semente na terra. Deus revelou especificamente o poder das ervas medicinais. Mencionou plantas simples como orégano, manjericão, alecrim. Disse: eu coloquei a cura na natureza antes que o homem inventasse a farmácia. O Senhor a levou em espírito ao livro de Ezequiel 47:12, onde fala de árvores que crescem junto ao rio de Deus. E a palavra diz: o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia! Deus está chamando a sua igreja a redescobrir a farmácia do céu. Está nos dizendo que, no tempo de escassez, Ele abençoará a terra dos seus filhos. Imaginem isto: enquanto o mundo corre desesperado porque não há químicos, você poderá ir ao seu pequeno horto, cortar algumas folhas que você mesmo semeou orando e preparar um remédio que trará alívio à sua família. Isso é soberania de Deus. Isso é depender do Criador e não do sistema. Deus mostrou que o simples ato de plantar, de cuidar de uma vida verde, trará saúde mental e paz às famílias em meio ao caos. Há algo terapêutico, algo espiritual em voltar ao desenho original do Éden. Por isso, o meu conselho pastoral hoje é este: comprem sementes, aprendam o básico, não desprezem as coisas pequenas, porque nas mãos de Deus um pouco de azeite e farinha, ou algumas poucas folhas verdes, podem ser o milagre que sustentará a sua casa. Estamos voltando ao desenho original, e ali sempre há provisão. Irmãos, quero que entendam algo fundamental.
Deus não está nos mandando encher a despensa simplesmente para que tenhamos o estômago cheio. O propósito dessa preparação vai muito além da comida. Trata-se de identidade e propósito. O Senhor mostrou a esta irmã que o tempo de escassez que vem servirá como um filtro divino. Será um tempo de purificação que revelará onde está realmente colocada a nossa confiança. Quando os sistemas falharem, quando a economia vacilar e as estruturas humanas nas quais as pessoas confiam desmoronarem, se verá a diferença entre quem tem a Deus e quem tem o mundo. Deus disse: a crise revelará quem viveu sustentado por mim e quem viveu sustentado pelo sistema. Para o mundo será um tempo de pânico e desespero, mas para a igreja preparada será a nossa hora mais gloriosa. Lembrem-se da terra de Gósen no Egito. Enquanto caíam as pragas e havia trevas sobre todo o império, na casa dos filhos de Deus havia luz. Enquanto o gado do Egito morria, o gado de Israel prosperava. Deus quer transformar a sua casa em uma Gósen moderna. Ele mostrou a essa serva que, em meio ao caos, surgirão lares que brilharão como pequenas fortalezas espirituais. A sua casa não está se preparando para ser um bunker onde você se esconde com medo e uma espingarda para defender a sua comida. Não. A sua casa está se preparando para ser um farol. Deus mostrou que as pessoas, ao verem a paz e a provisão nos lares dos justos, virão bater à porta. Não virão apenas por um prato de arroz. Virão perguntando: por que vocês têm paz? Por que vocês não estão desesperados? Essa será a maior oportunidade evangelística da história. Você poderá abrir a sua porta, compartilhar o que tem porque a farinha da viúva não faltará e dizer: temos paz porque nos preparamos em obediência ao nosso Deus. A sua preparação será o seu testemunho. Não estamos acumulando por egoísmo. Estamos administrando para sermos as mãos estendidas de Deus quando o mundo não tiver nada. Prepare-se para ser a resposta à oração do seu vizinho faminto. Prepare-se para ser a igreja que não apenas prega, mas que alimenta. Irmãos, chegamos ao final desta mensagem, mas é apenas o começo da sua preparação. Sei que ouvir estas coisas pode ser esmagador. Sei que a mente humana tende a ir para o medo. O que será dos meus filhos? Será que vou conseguir? Mas quero encerrar lembrando a vocês a razão principal pela qual Deus deu esta visão à nossa irmã e pela qual eu a estou entregando hoje. Não é para atormentá-los, é porque Deus ama os seus. O Senhor disse claramente a esta serva: eu não trago isto para amedrontar o meu povo, mas para libertá-lo. O medo paralisa, mas a preparação protege. Um pai que vê uma tempestade se aproximando e não avisa os filhos é um pai negligente, mas o nosso Pai Celestial é perfeito. Ele está te avisando hoje porque quer que, quando o mundo estiver correndo sem rumo, você esteja sentado à mesa com a sua família, partindo o pão com ações de graças, sabendo que Jeová, Jiré, chegou antes da crise. Deus prometeu: eu cuido dos meus, sempre cuidarei dos meus, mas os meus precisam ouvir quando eu falo. Essa é a chave: ouvir e obedecer. A proteção de Deus se ativa no terreno da obediência. Noé se salvou porque construiu a arca quando ainda não chovia. José salvou nações porque guardou grão quando sobrava. Hoje cabe a você ser o Noé e o José da sua família. Mas escute bem: a preparação física não serve de nada se vocês estiverem espiritualmente vazios. O Senhor mostrou que este tempo revelará quem tem azeite na sua lâmpada. Não descuidem do seu altar, não descuidem da oração, porque nos dias de angústia a fé será tão vital quanto o arroz. Fortaleçam-se no Senhor agora. Criem raízes profundas, porque ventos fortes soprarão, mas a árvore plantada junto às correntes de águas não será abalada. Agora chegou o momento de selar esta palavra. No começo pedi que escrevessem seus nomes. Tenho sentido o peso dessa lista no espírito. Há milhares de famílias aqui representadas que hoje tomam a decisão de crer em Deus. Onde quer que você esteja, se puder, levante as suas mãos para o céu ou coloque a mão sobre a sua despensa, se estiver em casa. Vamos orar com autoridade sacerdotal. Pai Celestial,
Em nome poderoso de Jesus, te damos graças porque tu és o Deus que revela os segredos aos seus servos. Obrigado porque tu não nos deixas em trevas. Senhor, hoje apresento diante de ti cada família, cada nome e cada nação escrita neste altar. Senhor, ungimos agora mesmo as despensas do teu povo. Declaro, sob a autoridade da tua palavra, o milagre de Sarepta, que a farinha da panela não acabe e o azeite da botija não falte. Senhor, dá-lhes sabedoria de administradores. Multiplica cada centavo que investirem na sua preparação, que onde havia pouco, agora haja abundância para guardar. Espírito Santo, quebra todo espírito de medo e pânico. Substitui por espírito de poder, amor e moderação. Abençoa a terra dos seus vasos e hortas, que aquilo que eles plantarem prospere sobrenaturalmente como medicina e sustento. Declaro que esses lares serão gozem em meio ao Egito, que quando as trevas cobrirem a terra, sobre eles nascerá o Senhor, e a sua glória será vista. Eu os selo com o sangue de Cristo, os cubro debaixo das tuas asas, e declaro que sairão deste tempo de prova mais fortes, mais prósperos e mais cheios de fé do que nunca, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, não saiam daqui com medo, saiam com uma missão. Comprem esse primeiro saco de arroz, plantem essa primeira semente e façam isso louvando a Deus. Antes de ir embora, declare a sua obediência escrevendo nos comentários: